Uma família cuja história se entrelaça com o desenvolvimento industrial e político dos Estados Unidos, uma das famílias mais influentes do mundo moderno, e envolve em riqueza, poder e mistérios. Construído pelo primeiro bilionário da história dos Estados Unidos, a saga dos Rockefeller começa com John D. Rockefeller, um empresário que construiu um verdadeiro império ligado ao setor petrolífero. Com sua empresa Standard Oil, a família Rockefeller se tornou símbolo do capitalismo norte-americano. Mas não foi apenas pela riqueza e poder que ficaram conhecidos. Eles deixaram também um profundo legado da filantropia, de financiamento institucionais e criação de parques e museus. A família usou a fortuna para mudar a cultura e a sociedade, mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. A família Rockefeller é uma das mais proeminentes e influentes das dinastias dos Estados Unidos, conhecida principalmente por sua vasta fortuna e grande influência, especialmente no petróleo, na política e na filantropia. A história começa com o patriarca John D. Rockefeller, frequentemente considerado um dos homens mais ricos da história moderna. John D. Rockefeller nasceu em 1839 na pequena vila de Richard, em Nova York. Da origem humilde, seu pai era madeireiro, sua mãe dona de casa e batista devota. Já aos 20 anos, o jovem John abriu seu primeiro negócio, trabalhando com compra e venda de grãos, carnes e outros produtos agrícolas. Anos mais tarde, ele cofundou a Standard Oil Company em 1870, que rapidamente se tornou a maior refinaria de petróleo do mundo naquela época. A abordagem de Rockefeller para os negócios era marcada pela eficiência, inovação e algumas vezes críticas, e algumas vezes táticas questionáveis que lhe permitiram consolidar um monopólio que quase completo na indústria do petróleo. As táticas obscuras. Rockefeller frequentemente vendia seu petróleo a preços baixíssimos, às vezes até mais baixos que o custo. Isso significa que prejuízos momentâneos, mas permitia que ele eliminar e depois adquirir concorrentes que não conseguiam competir com os preços tão baixos. Um mercado dominado a Standard Oil era capaz de controlar os preços a seu favor, maximizando a imensa acumulação de riqueza e poder da família Rockefeller. A fortuna Rockefeller disparou com um boom de petróleo e ele se tornou o primeiro bilionário americano. Com a riqueza, ele influenciou significativamente o sistema bancário e o sistema institucional e várias causas filantrópicas. A filantropia da família teve um impacto notável. Criaram a instituição como a Universidade de Chicago, a Universidade Rockefeller e a Fundação Rockefeller. Com o passar das décadas, os descendentes de John D. Rockefeller foram expandindo e diversificando os investimentos da família. Seu filho John D. Rockefeller Jr. concentrou-se principalmente na filantropia, apoiando projetos como a restauração de Palácio de Versalhes e a criação Rockefeller Center em Nova York. Os netos de Rockefeller expandiram os negócios da família para a área como conservação ambiental, as artes e o mercado financeiro. David, neto de John D. Rockefeller, desempenhou um papel importantíssimo e crucial no Chase Manhattan Bank, uma instituição financeira que se tornou conhecida como Banco dos Rockefeller. Sob a liderança de David Rockefeller, a Chase Manhattan Bank internacionalizou suas atividades, tornando-se o primeiro banco americano global, espalhando seus escritórios ao redor do mundo. Agora, os Rockefeller gerenciavam tanto empresas de petróleo quanto a Chase Manhattan Bank.
Essa dupla atuação em setores-chave da economia, petróleo e finanças, conferiu à família Rockefeller uma influência cada vez maior no panorama econômico, o político dos Estados Unidos, consolidando ainda mais sua riqueza e poder. Até os dias de hoje, a família Rockefeller continua influente e muito rica. Sua presença no setor petrolífero diminuiu, mas eles continuaram a ser símbolo do capitalismo americano e da filantropia. E sua história é frequentemente estudada como um exemplo de sucesso empresarial e poder econômico e responsabilidade social. Mas será que é só isso? O lado sombrio e eugenia no Brasil. O ano é 1918. Uma associação de médicos inaugurava a Sociedade Eugênica em São Paulo, a primeira do Brasil. Na defesa do embranquecimento da população sob o lema sanear, eugenizar. Os eugenitas defendiam que uma suposta melhoria genética na sociedade por meio do controle seletivo de produção e na eliminação daqueles que considerados indesejáveis para o processo social. Por trás disso estava a Fundação Rockefeller, contribuindo decisivamente para a abertura de sociedade eugênica e financiando programas que visavam o extermínio de negros, pobres e deficientes, em nome da saúde pública e do progresso científico. Sua atuação no Brasil mostra que a filantropia Rockefeller é bem mais sombria e controversa do que poderiam nos parecer à primeira vista. Nelson Rockefeller e a Amazônia. Em 1941, Nelson Rockefeller, neto do patriarca John, foi chamado para um então presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, para trabalhar no escritório de assuntos interamericanos do governo e cuidar das relações americanas com seus vizinhos latinos. Curiosamente, pouco tempo depois, Nelson liderou também a Associação Internacional Americana pelo Desenvolvimento Econômico e Social, uma organização não governamental filantrópica, mas que atuava no Brasil com um programa de modernização, agricultura e alfabetização. Nelson, ao mesmo tempo, chefe da ONG e homem de Estado, repassou ao governo norte-americano informações valiosíssimas sobre a Amazônia, os seus recursos naturais intocados, especialmente sobre suas reservas de minerais. A contribuição de Nelson foi fundamental para que, na década seguinte, a Amazônia fosse aberta à exploração comercial. Coincidência ou não, a Fundação Rockefeller financiou em 1967 a Amazon Natural Drug Company, uma empresa norte-americana cujo CEO fora um ex-integrante da CIA e amigo próximo de Nelson. Essa empresa atuava na Amazônia com a pesquisa e coleta de materiais orgânicos de grandes interesses da indústria farmacêutica e também do governo dos Estados Unidos, que usufrui desses recursos amazônicos para a confecção de armas químicas. O massacre de Ludlow. Mas não é apenas a Fundação Rockefeller que guardara um passado questionável. A Standard Oil e grande negócio John D. Rockefeller e sua família também têm suas vantagens e inconvenientes. No verão de 1913, no estado americano do Colorado, mais de 10 mil trabalhadores de uma mina de carvão entraram em greve. Aqueles mineradores protestavam contra seus baixos salários e longas jornadas de trabalho, sob condições insalubres. Os homens trabalhavam para Colorado Fuel and Iron, uma siderúrgica de propriedade familiar Rockefeller, para a Standard Oil. Diante dos protestos, a Standard Oil ordenou que os trabalhadores e suas famílias fossem expulsos de suas casas, já que moravam em moradias construídas pela própria empresa. Os grevistas, em sua maioria, migrantes gregos, italianos e sérvios, sem outras alternativas, continuaram com o protesto e montaram um acampamento nas proximidades da siderúrgica, no que hoje é cidade fantasma de Ludlow. A situação piorou em abril de 1914 com a ajuda da Guarda Nacional. A corporação de Rockefeller estava determinada a encerrar a greve por bem ou por mal.
No dia 20 daquele mês, as tropas de serviço do governo da Standard Oil cercaram o acampamento de Loudoun, resultando em uma batalha campal contra os trabalhadores do sindicato. Enquanto balas de soldados e dos grevistas se cruzavam, mulheres e crianças e fugidos do fogo cruzados se abrigaram em porões escavados debaixo de suas tendas. Naquela mesma tarde, as tropas de Guarda Nacional derramaram querosene nas barracas e botaram fogo no acampamento. Derrubaram definitivamente a greve. Em um daqueles porões, 11 crianças e 2 mulheres foram encontradas mortas, queimadas e sufocadas. Ao todo, 25 pessoas morreram naquela que ficou conhecido como o Massacre de Ludlow. O episódio desencadeou um conflito ainda maior, a chamada Guerra das Minas de Carvão. Foram 10 dias civil e todo o estado do Colorado, com mineradores armados em conflitos contra a Guarda Nacional e contra aqueles que a corporações alheias e as suas demandas, como a própria Standard Oil. A paz só veio quando a intervenção das tropas federais no 29 de abril de 1914. Estima-se que 200 pessoas tenham sido mortas durante o conflito. Esse evento marcou a imagem e reputação da família como nenhum outro. Para muitos, foi o maior conflito trabalhista da história dos Estados Unidos. A indignação pública, inclusive, levou à investigação do Congresso e influenciou a promoção de leis contra o trabalho infantil e a favor da jornada de trabalho de 8 horas diárias. Os bilionários, figuras emblemáticas do poder e da riqueza, são frequentemente alvos de olhares atentos. Essa atenção se deve, obviamente, pelo seu imenso capital financeiro e influência na política. Figuras como famílias Rockefeller simbolizam justamente a intenção entre riqueza e intervenção social. Historicamente, muitos desses magnatas se voltaram para a filantropia numa tentativa de demonstrar à sociedade que suas intenções vão além de mera acumulação de riqueza. Até hoje, os Rockefeller são muito presentes em ações filantrópicas. Embarcaram numa tendência do momento, é claro. Os Rockefeller Brothers Fund, por exemplo, é um fundo bilionário onde os principais veículos filantrópicos da família financia diversas iniciativas voltadas para a justiça social. O próprio fundo afirma em seu site: o Rockefeller Brothers Fund é uma instituição que busca internamente identificar e desfazer dos vestígios de sua supremacia branca e do patriarcado. Essa é uma estratégia comum para mitigar a imagem de ganâncias que frequentemente a acompanham. O bilionário possui a filantropia e ferramenta dupla, tanto um meio de intervir na sociedade segundo seus próprios interesses, quanto uma forma de moldar a percepção pública acerca dessas ações. No entanto, essa imagem de benevolência muitas vezes contrasta com a realidade mais complexa e por vezes sombria. Com grandes fortunas surgem também verdades convenientes. A história dos bilionários que frequentemente marcadas por décadas de exploração práticas e antiéticas dos negócios em lutas constantes para manter suas vidas e legados e longe do escrutínio público. Os Rockefeller, como muito em sua posição, não estiveram imunes a críticas controversas. Imensa é a riqueza que traz consigo, considerando os naturais sobre a sua origem e verdadeira natureza de extensões. O legado dos Rockefeller reflete a realidade, onde criação de riquezas e benevolência coexistem em um prático de obscuras usadas para realizadores. Agora, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, se inscreva no canal e até a próxima.